Sabe o que separa os verdadeiros campeões do resto? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar na cabeça de uma lenda do esporte para descobrir os segredos da alta performance e, claro, ver como a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia. Pois é, essa é a grande questão, né? Até que ponto a sorte, o acaso, influencia no resultado final? É aquela briga de sempre entre o que a gente pode controlar e aquilo que, bom, simplesmente acontece, entre o nosso esforço e o imponderável. E para guiar a gente nessa reflexão, vamos usar as ideias de ninguém menos que Bernardinho, uma verdadeira lenda do vôlei. A carreira dele, por si só, já é uma aula sobre como transformar preparação em vitória. Então vamos começar por aí, pelo primeiro ponto. A arte de alguma forma, controlar o incontrolável. Como é que a gente lida com os fatores que fogem do nosso comando? Olha que sensacional essa frase. A genialidade dela está na simplicidade. Bernardinho usa um exemplo do vôlei mesmo. Uma bola que bate na fita da rede e cai. Foi sorte? Azar? Para ele tanto faz. A pergunta de verdade é, o time está preparado para reagir na hora? É nesse instante que a preparação atropela o acaso. E o mais legal é que essa mentalidade pode ser construída em grupo. Ele conta uma história ótima do time do filho dele lá em Florianópolis. Eles jogaram tantas finais debaixo de chuva que criaram um lema. Quando a chuva começava, em vez de lamentar, eles já sabiam: choveu, é nosso. Eles transformaram um evento aleatório em uma vantagem psicológica. Incrível, né? E para reforçar essa ideia, Bernardinho até cita um atleta de outro esporte. Isso só mostra que o princípio é universal. Para quem joga em alto nível, o pânico de verdade não é o imprevisto, mas sim a chance de não estar pronto para ele. Agora vamos virar a moeda. Porque se a preparação te dá controle, a superstição entrega esse controle de bandeja. Pensa no cenário. Tensão máxima. Olimpíadas no Rio, 2016. Brasil contra a França. Um jogo de vida ou morte. Ou ganhava ou ia para casa. E o que acontece um pouco antes da partida? Começa a chover. A mesmíssima chuva da história anterior. Só que aqui, a reação poderia ser bem diferente. E essa comparação aqui deixa tudo muito claro. De um lado, a mente supersticiosa, que se apega a fatores externos. Ah, tá chovendo, então vamos ganhar. Ou preciso usar meu elástico azul da sorte. Do outro lado, a mente preparada, que se pergunta, ok, choveu. E agora? Como a gente se adapta? A primeira entrega o poder, a segunda o assume. A diferença é brutal. Certo. Então, como a gente consegue se manter com o foco interno, imune às distrações? A resposta está num conceito muito poderoso: o estado de flow. Flow. Sabe aquele estado quase mágico de concentração total, quando a gente está tão imerso em alguma coisa que o tempo parece parar e a performance atinge o pico? É o antídoto perfeito para a superstição e para a ansiedade. E o exemplo que Bernardinho usa é simplesmente perfeito. Ayrton Senna. Descrevendo uma de suas corridas mais espetaculares na chuva, ele disse que parecia que estava em um túnel. Ele estava tão imerso, tão em flow, que o mundo exterior simplesmente sumiu. Isso é controle interno no nível máximo. E aqui o conceito vira prática. Ficar olhando para o placar, para o resultado, só gera ansiedade e não muda nada. O que muda o jogo de verdade é a concentração total na ação presente. No próximo ponto, na próxima tarefa. É isso que constrói o resultado, um passo de cada vez. Bom, agora vamos ampliar essa ideia, sair um pouco do indivíduo e ir para o coletivo. Bernardinho propõe uma analogia muito poderosa sobre o nosso papel no mundo. Basicamente, existem dois tipos de postura: a do torcedor e a do jogador. O torcedor fica na arquibancada da vida, sabe? Assistindo, criticando, reclamando do juiz, do tempo, do governo. Já o jogador não. O jogador está em campo. Ele pode até errar, mas ele age, ele assume a responsabilidade pela parte dele e tenta fazer a diferença. E a provocação dele é bem direta. Na nossa carreira, na nossa comunidade, na nossa vida. Qual papel a gente está exercendo? A gente entra em campo ou fica só comentando da arquibancada? É uma pergunta para se fazer. Isso nos leva ao último tema, que, olha, talvez seja o mais desafiador de todos: a coerência, o alinhamento entre o que a gente diz e o que a gente faz. Sendo carioca, Bernardinho usa um exemplo perfeito da cidade dele. A lei seca foi implementada no Rio com muito rigor para reduzir acidentes de trânsito. E a medida foi um sucesso, salvou inúmeras vidas. Só que aí entra o paradoxo. Primeiro, a lei rigorosa é aprovada. Segundo, todo mundo concorda que a lei é ótima, que é um bem coletivo. E terceiro, muitas dessas mesmas pessoas que apoiam a lei baixam um aplicativo para saber onde estão as blitzes e poder evitar.
É uma desconexão total entre o discurso e a prática, né? E a conclusão que ele tira disso é cortante. A gente tem uma tendência a criticar as grandes incongruências que a gente vê no mundo, na política, nas empresas, enquanto damos um jeitinho de justificar as nossas próprias pequenas falhas, os nossos pequenos desvios. E assim, a reflexão final de Bernardinho se torna um espelho. Em vez de apontar para fora, o convite é para olhar para dentro. O verdadeiro jogo da alta performance talvez comece quando a gente encara e resolve as nossas próprias contradições. E essa é a questão que fica no ar. Qual é a nossa maior incoerência?